dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a vocês pela companhia aí. São exatamente 9 horas e 41 minutos. Vamos juntos nessa missão, nessa live aqui em direção ao trabalho. Vamos executar a missão hoje. Obrigado a vocês pelo carinho. Lembrando que ontem celebramos Corpus Christi, ontem estivemos na Catedral de Santo Antônio, participando da missa que foi transmitida pelo canal, pela página da Pascom, da Catedral de Santo Antônio, com o Dom Luciano Bergamin. E ontem estivemos participando pela manhã das comemorações, das celebrações de Corpus Christi na paróquia de Santa Rita, comunidade São Francisco, comunidade Santa Luzia, agradecendo todas da paróquia Santa Rita de Cássia aqui de Nova Iguaçu, que nos acolheu com carinho nessa data de ontem. Celebramos juntos lá. E também eu quero de forma especial lembrar também da paróquia de Paracambi, que ontem teve missa com o Dom Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu. Estivemos lá ontem e participamos da liturgia lá, aquilo que podemos, e celebramos a vida. E ficamos um pouco fora do contexto sociopolítico do Brasil e do mundo. Um pouco de corre-corre, chegamos em casa muito tarde, mas foi muito bom. E hoje, se Deus quiser, estaremos juntos lá na Catedral de Santo Antônio, transmitindo pela página, né, da Pascom da Catedral de Santo Antônio. Estaremos transmitindo a missa das 19 horas com o Padre Edmilson. Hoje é um dia assim dos namorados, das namoradas. Quem tem namorado e namorada, quem tem esposo, esposa, por favor, curta, viva esse dia. Sexta-feira, olha que coisa maravilhosa, calma, na sexta-feira, no meio de um feriadão, embora esse tempo de pandemia a gente perdeu a noção do que é feriadão, não é isso? E a gente está aí pensando por que celebrar o dia do namorado na véspera de Santo Antônio. Isso é coisa de Portugal. Alô, Portugal, meus amigos lá de Portugal. Lembrando que é uma tradição portuguesa que nós, brasileiros, herdamos. Na tradição anglo-saxônica, o dia dos namorados é dia 14 de fevereiro. É isso aí. Porque em fevereiro é o dia de São Valentim, o Valentine Days, né, que o pessoal chama. Lá nos Estados Unidos é comum presentear os namorados, celebrar. Que a história de São Valentim é parecida com a de Santo Antônio, só que Santo Valentim é um pouco antes de Santo Antônio. É do século 4 ou 5, quando para poder... porque o imperador proibiu casamentos devido às guerras, e aí ele precisava de soldados. E homens casados geralmente têm dificuldade de ir para a guerra. E aí o bispo Valentim, São Valentim, ele fazia os casamentos escondidos. E ele foi descoberto que ele fazia casamento, e um homem casado geralmente não vai para a guerra. Aí a guerra dele já é viver o casamento, muitas das vezes. Desculpa a piada aí. Piada sem graça, como diz o povo lá do canal do Outra Prateleira, né? Mas aí a situação foi essa. Só que Santo Antônio é diferente, a história de Santo Antônio. Vai celebrar amanhã. Santo Antônio foi um contexto histórico quando, para as moças casarem, tinha que ter dote. E as moças pobres não tinham dote. Naquele tempo era assim, né? A gente tinha dotes, a mulher para poder casar tinha que ter um dote para assim conseguir casar-se. E as mulheres não tinham. As mulheres geralmente não tinham, as pobres não tinham dote, então era difícil de casar-se. Aí nesse contexto Santo Antônio ajudava. Por isso Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Os dois santos casamenteiros, tanto no contexto anglo-saxônico como no contexto luso, né? O luso português, Santo Antônio e São Valentim tem tudo a ver, porque são pessoas que desejam se casar. Então o dia dos namorados tem a ver com casamento. Tá bom? Não é namorar para namorar, não é ficar por ficar. Esse é o sentido da vida. E aí hoje o Evangelho é Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, ele traz para nós uma novidade interessante. É porque o Evangelho de hoje, ele fala sobre a questão da lei, pela lei. Jesus fala do adultério. Era muito comum na época de Jesus mulheres ser colocadas, nós voltamos para as mulheres, serem colocadas à parte, né, ser abandonada pelo marido, porque no contexto judaico, a traição de uma mulher para com outro homem era só dar bom dia. Qualquer conversa sua de uma mulher com um estranho era considerado adultério, era proibido a mulher falar
com pessoas estranhas. Por exemplo, um homem quer se separar da mulher, quer dar a carta de divórcio para a mulher, e a mulher simplesmente, ele botava um amigo para dar bom dia. Vou dar bom dia para ela, se ela respondeu bom dia, e eu vou pegar no flagra e você vai dizer que ela está cometendo adultério. E era uma lei assim muito injusta, porque ela simplesmente, ela era uma lei que só punia a mulher, bem dizer. Porque uma mulher sem marido, uma mulher sem um companheiro, uma mulher jogada na rua, né? É uma mulher que não tinha de onde tirar sua renda, ia simplesmente mendigar. E por ter sido separada, sofreu adultério, essa mulher sofria o contexto de ser excluída também da vida comunitária, da vida religiosa do seu tempo. E Jesus, ele coloca isso aí como uma situação de vida, e fala, olha, aquele que toma uma mulher adúltera como esposa, comete adultério também. Ou seja, o adultério é só para a mulher e o homem? Questiona-se aí. E também, Jesus coloca esse contexto, aí você lembra de Mateus capítulo 19, versículos de 1 ao 6, se eu estiver errado, vocês não me xinguem e nem mandem catar coquinho. Ele lembra o contexto do divórcio. O divórcio em si mesmo é uma lei injusta, porque é uma lei que só punia as mulheres. Por isso Jesus hoje, ele fala que se teu irmão, se teu braço te leva a pecar, teus olhos levam a pecar, arranque teus olhos e jogue fora. Se por acaso teu corpo, né, teu braço, aí no sentido de, já houve um caso em Japeri, na unidade mista de saúde, no ano de 97, de um camarada que chegou lá com os olhos colados de super bondes. Por que ele colou os olhos? Ele tornou-se religioso, protestante, evangélico, e aí, olhando essa passagem bíblica, que seus olhos levam a pecar e você arranca e joga fora, ele simplesmente não teve coragem de arrancar os olhos, ele colou os olhos com super bondes. Então a gente pega o texto no fundamentalismo e a gente vê que existe contexto. Esse arrancar uma parte do corpo é você abnegar-se, é você renunciar todo o mal que lhe faz, é você abrir mão. Hoje, véspera de Santo Antônio, dia dos namorados, quantos relacionamentos existem por aí que nós devemos arrancar fora, devemos tirar fora, mesmo com muita tristeza, com muita dor, com muito sofrimento, nós temos por obrigação tirar do nosso coração, tirar do nosso peito, muitas das vezes, essas relações tóxicas ou abusivas. E tem muita relação abusiva e tóxica, não só para a mulher, também como para o homem também, né? A gente tem que olhar hoje, vivemos no século 21, quando Jesus fala que aquele que casa com mulher adúltera comete adultério, muita gente usa isso para fundamentar uma exclusão para os casais de segunda união, para fundamentar uma exclusão para os casais que não podem se casar no contexto eclesiástico por motivos diversos, e aí acaba causando mais sofrimento e dor do que de fato. A gente, quando para pensar nesse sentido da vida, nesse sentido da dor e do sofrimento, a gente olha bem os nossos amigos e amigas que vivem segunda união. E não é bom que tenha-se vivência no relacionamento abusivo. Se viva no relacionamento onde só uma parte tem razão. Naquele contexto bíblico, somente o homem tinha razão. Somente o homem tinha motivo para poder dispensar a mulher. A mulher não tinha autoridade nenhuma, condições nenhuma para viver nesse sentido. E aí o evangelho de hoje traz esse contexto, porque ele diz que não é bom que tenha adultério, não é bom que se separe por causa de motivo qualquer. Não é bom que se crie o divórcio. E esse é o contexto que nós temos que olhar. Jesus, ele não fala de uma forma radical. E ele fala quando manda tirar braço, tirar mão, quando ele fala em remover parte do corpo, quando você está no sentido da vida, quando ele fala em tirar parte do corpo, ele está falando literalmente de se afastar daquilo que te faz mal. E é isso aí.
E ainda olhando para o texto da primeira leitura, proposto pela Igreja Católica de hoje, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, 1 Reis, vou repetir, capítulo 9, versículos 9 ao 16. É interessante que nós estamos lendo esse texto. Geralmente eu não apresento a primeira leitura por questões de facilitar nosso tempo aqui. São exatamente 9h51. E a gente combinou sempre de falar só 10 minutos em nossas lives. E estamos tentando cumprir isso recentemente, falo 16 no máximo. A gente olha esse texto, o texto que... Primeiro, você tem lá, ontem teve um texto em que Elias manda os profetas de Baal, né? Fazer os seus sacrifícios para ver se o fogo descia. E Elias depois manda jogar água no sacrifício e reza, ora, né? E o fogo desce. E acontece aí a ação de Deus. E muita gente se converte. Mas contudo, a Jezabel, a rainha, a dona de gado e gente, não se converteu. E perseguiu Elias. E Elias vai para o meio do deserto. Deus, ele se revela naquele contexto teológico dos profetas de Baal, no fogo ardente. Mas aqui ele aparece de várias maneiras. Ele tem várias maneiras: a tempestade, o trovão, o vento. Mas Deus se revela numa brisa suave. A gente, quando fala de Deus, geralmente a gente sempre vê uma visão de um Deus castigador. Por isso o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus 5, 27 a 32, nós temos um evangelho que fala literalmente de uma lei radical. A gente gosta da radicalidade da lei. A gente gosta de, tipo assim, eu tenho amigos que falam: eu defendo a ditadura, esse negócio de democracia não é muito bom não. Quando na verdade a democracia, por mais radical que seja, é o melhor dos regimes. Bom, vamos ficar por aqui. Obrigado a vocês que estiveram conosco aí. Desculpa não dar atenção, mas estamos aqui fazendo a nossa missão. Eu sou o Daniel Nonato. São exatamente 9h53. Bom dia.